porque agora vamos falar a respeito de Teresina e o seu serviço de água e esgoto. Hoje, a Câmara de Vereadores debateu o assunto fornecimento d'água e saneamento básico. O valor que é cobrado na tarifa, o entendimento que foi formado entre Prefeitura e Águas de Teresina. A ideia de que não é mais 100% do valor à paridade, né? Você tem aqui R$100 de consumo e paga 200 porque tem água de esgoto ali acoplado, o serviço de esgoto acoplado. Não, seria R$180, ou seja, 80% do valor da conta de água cresceria em função desse novo serviço. O assunto foi debatido hoje na Câmara de Vereadores. Lívia, você acompanhou hoje de manhã essas discussões? Isso, Joelson. Sabe a lua de mel? Pois é, já está deixando de existir, já existem discussões que acabam se acalorando durante o debate. O vereador Petrus Evelyn, ele subiu no púlpito para falar sobre isso, discutindo sobre como foi feito esse acordo da Prefeitura com a Águas de Teresina e trazendo algumas indagações sobre como que isso afeta a população de fato. E foi rebatido por colegas, inclusive da base, como é o próprio líder do governo, Bruno Vilarinho, que destacou que existe uma necessidade de diálogo e que foi feito o possível mediante a estrutura legal do acordo e do próprio contrato sob concessão. Também teve a participação de Pedro Alcântara, que defendeu o prefeito Silvio Mendes e a formalização dessa diminuição de taxa. Samanta Cavalca também debateu o assunto em púlpito. O protagonismo foi da base do governo, que acabou destoando entre si sobre essa efetivação, Joelson. Pois é, nós vamos trazer, inclusive, essa discussão. Ontem foi definido que 80% do valor passa a ser o cobrado, né? Isso. Taxa, né? Um desconto de 20% na taxa do esgoto. Esse parece que será o entendimento a prevalecer, por enquanto, no contrato. Já foi definido, né, Gelson? Ontem a diretora trazia os detalhes aqui para a gente desse contrato e uma parcela desses vereadores, Gelson, defendiam um diálogo e um acordo ainda mais benéfico à população, né? Porém, acho que tem que se entender que é um primeiro passo de uma relação que demonstrou, principalmente quanto a Águas, uma boa intenção em reduzir e atender parcialmente os pleitos da Prefeitura. Então, essa sinalização positiva ocorreu, mas eu acho que a Lívia ressalta um ponto importante, Joelson, que é dentro da própria base do prefeito, já se levantando vozes mais altivas, vozes mais críticas à própria gestão. Então é algo que o líder Bruno Vilarinho vai ter trabalho para dialogar e que é natural do parlamento, faz parte, uma base muito ampla. Hoje não se fala quase que em nenhum parlamentar de oposição massivo. Então é natural que dentro dessa base se levantem vozes mais altivas, vozes com a cobrança mais intensa, o que é natural do parlamento, mas é um primeiro passo num avanço de uma relação entre a Prefeitura e a Águas de Teresina. Bom, os vereadores falaram a respeito desse assunto. O vereador Pedro Alcântara, vereador do Progressistas, falou a respeito de como ele está interpretando esse momento dentro da Câmara nas discussões em relação a esse contrato Águas de Teresina e o poder público. E a posição da Prefeitura diante da decisão, nesse diálogo, de refazer a parte do contrato, reorganizar o contrato de prestação de serviço a partir de um valor de paridade que não chegue a 100%, mas esteja em 80%. O prefeito Silvio Mendes deu o primeiro passo. Diminuir para 80%. Quem for ligar agora não paga mais os 950. E ele avançou. Ninguém tinha feito nada. E o Estado se esconde, finge que não vê, se finge de morto, de surdo, de mudo, como se não fosse ele o autor do projeto do contrato. O Estado do Piauí tem que vir a público e dizer: eu não quero mais o contrato com a EGEA. Ou então dizer: eu vou continuar, porque agora tem um contrato novo do Estado com a EGEA para o Estado todo, os 224 municípios. Vai acontecer no interior o que está acontecendo aqui. Esta casa tem o primeiro grito. Cabe, então, ao Estado do Piauí, através da GESPISA, fazer a sua parte. O vereador Petrus Evelyn disse que pediu o documento da reunião para a Prefeitura para analisar com o vereador de Teresina. Eu acho que foi um péssimo acordo, é um acordo que no final das contas pode não trazer benefício financeiro nenhum
E eu solicitei à Câmara que seja feito um decreto para anular esse acordo, pedindo uma cópia do acordo e ninguém tinha essa cópia. Eu acho, no mínimo, bastante suspeito e esquisito que o poder público faça um acordo, imponha para a população uma nova regra e ninguém tem acesso, o vereador não tem acesso e o prefeito não tem uma cópia. É no mínimo esquisito, mas claro que eu vou conversar com o prefeito, mas ele fez o acordo e concordou e pareceu feliz com aquilo ali que foi apresentado. E na CPI, isso acredita que vai sair algum resultado diferente do que os senhores já têm observado em relação à prestação de serviço? Eu acho que a CPI ela pode nos dar ferramentas, ela é uma ferramenta que pode nos dar informações relevantes sobre como é que a Águas de Teresina está atuando na nossa cidade. A gente vai ter informações sobre faturamento, sobre o custo dessas obras, o custo dessas cobranças para o teresinense e a partir disso a gente pode tomar uma decisão mais inteligente para a sociedade. O líder do governo na casa, o vereador Bruno Vilarinho, defendeu a postura do prefeito Silvio Mendes e ressaltou que o diálogo segue aberto para novas melhorias no contrato. Na verdade, opiniões aqui dentro dessa casa, críticas, discussões, sempre vai ter. O que eu sempre tenho feito na posição de líder aqui é buscar um diálogo harmônico entre os poderes. Porque nós que representamos a população teresinense, por onde nós andamos, nós somos cobrados por isso. E o prefeito está aberto ao diálogo para que possa contribuir com Teresina. Então eu acredito que a gente pode avançar e a gente pode ainda conseguir reduzir isso mais, mas com muito diálogo e muito respeito. Parece que haverá, Tássio, muito debate, para ser feito na Câmara de Vereadores com a Prefeitura e com a própria Águas de Teresina, no sentido de fazer com que se chegue ao valor ideal. A presidente da Águas de Teresina, inclusive na entrevista que ela concedeu aqui ao Jornal do Piauí ontem, disse que muitos pontos do contrato podem ser objetos de revisão até que se consiga o equilíbrio financeiro, desde revisão de metas, desde extensão de prazos que a Águas de Teresina tem para a realização de alguns objetivos, de algumas tarefas que são impostas pelo contrato. Ou seja, o debate político e técnico está só começando, me parece. Isso, eu acho importante que se levantou o diálogo sobre esse tema, Gelson, mas eu diria que nós temos um marco central que define qualquer tipo de discussão quanto ao saneamento, que é o Marco Nacional do Saneamento. Nós temos metas estipuladas por lei até 2033, que o município tem que cumprir, que a Águas de Teresina tem que cumprir. Então, essas mudanças, elas, claro, afetam esse direcionamento quanto ao marco. Agora, quanto às taxas, quanto aos valores para a sociedade, é óbvio que, enquanto cidadão, a gente quer sempre o valor mais acessível, à sociedade. Então, os vereadores colocaram luz sobre esse assunto, ele começa a ser discutido, a Águas de Teresina mostrou uma boa intenção em reduzir, em fazer alterações, então por isso eu acho que nós devemos ter outros capítulos. Não sei se a CPI é de fato o caminho a se adotar, já que uma CPI ela pode demorar demais, levantar muitos dados e apresentar poucas alternativas, como vimos na história recente, mas eu acho fundamental que os vereadores se aprofundem e discutam de uma forma muito intensa esse contrato e essa relação com a cidade. E o líder Bruno Vilarinho tem um papel importante nesse processo. Demais, Joelson. Inclusive, é necessário haver esse diálogo comum com a imprensa para poder chegar no contribuinte, chegar no teresinense, mesmo que dificultoso, porque em alguns locais da Câmara a gente não consegue mais ter acesso. Mas a participação desses vereadores nessa discussão entra como um fiscalizador, entra como um objeto de discussão, de fazer com que haja, sim, um entendimento de que o serviço está sendo prestado, mas a que preço, de que forma, com quais alterações. É importante ter esse tipo de diálogo.